Seja mais uma vez bem-vindo ao Contra a Cultura, onde o Evangelho clama pelo diferente. Que bom que você está com a gente aqui, sempre acompanhando as nossas discussões através do nosso podcast ou através do nosso site novotempo.com/contracultura e aqui na Rádio Novo Tempo, é claro, você sempre sintonizado aqui com a gente também. Quem vos fala, Bianca Oliveira, muito prazer e eu não estou só. Tudo bem, Isaac Rezende? Tudo bem, vamos postar alguma coisa legal pessoal aqui hoje? Na nossa rede social? Bora, Charles Siqueira. Claro. Que Vamos bom que deixar você a tá nossa aqui com a marquinha de gente. volta, matando a saudade desse povo bonito Você está conosco no Código Aberto no código. e aqui no Contra a Cultura. Você não tá Exato. enjoado da gente? De jeito nenhum, jamais, como diria a Nayeli. Jamais. Já. Nossa, Eu não tô muito bem, gente. Mas já melhorei, hein, Bianca? Já Dessas- estive e pior. aquela voz? Acabou, né? Acabou? Voltou pra chatice. Tudo bem, Voltou pra Nay? taquara. Tudo bem. Então tá bom. A rede social, esse é o nosso título de hoje, o título do nosso 4º episódio desta série de 3 episódios, Cartas de um Pastor Inconstante. A rede social, Isaac Rezende. É isso aí, só que a rede social que a gente vai discutir hoje, Bianca Oliveira, não é a rede social virtual, é a rede social do mundo real. A gente vai falar dos relacionamentos que a gente tem no âmbito da política e do Estado, dentro da nossa igreja, dentro de casa e também no nosso trabalho. Qual é a postura do cristão em relação a isso? E o nosso guia de estudo, Nayeli Leite, o que é... Engraçado. Não, eles me cortam, né? Não, é que eu acabei de Foi perceber maravilhoso. que eu Que ele deu o resumo da eu deixei a Naeli obsoleta. Repetitivo. Ô, Bianca, você tem que começar a fazer essa pergunta do título para a Nayeli, porque daí ela vai Aí dar ela já, sinopse. aí depois eu jogo. Não, tá bom, a gente pode mudar a estrutura. Na hora que eu Gente, terminei, mas eu me se você toquei. não entendeu ainda, então, já que é pra não me deixar obsoleta, eu vou ser repetitiva. Então manda lá, Nayeli. Não, é Posta isso aí pra aí, nós. ó. O guia de estudos está passando por todas essas nuances aí de relações sociais que Pedro comentou nas suas cartas. Dentre elas, igreja e Estado, senhores e escravos, esposas e maridos. Também vai comentar um pouco sobre o vínculo que existe entre o cristianismo e a ordem social. É isso aí. E o nosso verso-chave? O verso está em 1 Pedro 4,8, que diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Nós vamos falar então sobre relações sociais nesse 4º episódio aqui da nova série aí do Contra a Cultura, Cartas de um Pastor Inconstante. Para a gente começar o episódio de hoje, vamos retomar um raciocínio, Sim. né? Que inclusive já colocamos ele aí no 1º, 2º, 3º episódio aqui desta série, que é o raciocínio inicial de Pedro, né, Sim. Isaac? O pastor Charles pode me ajudar aqui. É interessante quando a gente vai ler, né, uma carta ou qualquer livro da Bíblia, mas especialmente nas cartas, geralmente o escritor ele tem um raciocínio que ele está seguindo, né? Ele não escreveu a cartinha dele em capítulos e versículos, né? Exato. Ele escreveu uma carta. Você não escreve uma carta com... Então ele está construindo um raciocínio e, obviamente, ele já fez uma introdução no início da sua carta. E ele deixou muito claro que a base para todo viver cristão tem a ver com o que Cristo fez na cruz. Perfeito. Cristo morreu, ele nos redimiu e com a sua morte ele nos regenerou. E a partir da regeneração, que é essa novidade de vida que o cristão vive, ele vai gerar os frutos, o que Paulo chama de frutos, por exemplo, né? Mas o viver cristão, que essa pessoa regenerada passa a viver agora, é por causa do que Cristo fez por ela na cruz. Então Pedro, a gente vai ver nos próximos episódios, tudo que ele vai abordar nas suas cartas parte dessa premissa. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente começa a ler e tira um verso ali do seu contexto e fala assim, ó, isso aqui é pra você usar ou pra você não usar, isso aqui não é pra você comer, isso aqui não é pra você comer. A gente tira isso e coloca como se fosse uma tarefa à parte do viver cristão, né? Mas não, Pedro tá falando assim, olha, tudo que você vai fazer agora é resultado da regeneração a partir da cruz. Então, nesse episódio em específico, a gente vai falar dos relacionamentos sociais, especificamente dentro de um contexto de submissão. Pedro vai falar, olha, tudo isso que vocês vão fazer agora, que a gente vai discutir, tem a ver com o que Cristo fez na cruz. Então, como pessoas regeneradas, qual é o jeito que vocês naturalmente vão se relacionar com a sociedade? Essa é a discussão. E é interessante isso que Isaac está falando, porque esse processo de reconciliação, né, que é fruto dessa regeneração que Cristo
promoveu, ou pelo menos forneceu na cruz pra gente, ela começa lá desde o Jardim do Éden. Quando a gente volta lá no Jardim do Éden, a gente vê que o pecado, ele desconstruiu as relações, né? Ele afetou diretamente as relações, a ponto de o livro de Gênesis todo você vê a relação do ser humano afetada com Deus, em primeiro lugar, afetada com a criação, porque toda a criação, ela também é afetada por ocasião da entrada do pecado, e as relações entre os seres humanos, né? O primeiro casamento, já tem as primeiras acusações, primeiros problemas, depois Caim vai lá e mata Abel, depois tem um problema com Jacó e Esaú, depois José e seus irmãos. Então você vê que é uma história de relações, de relacionamentos afetados. E Jesus, quando ele vem a essa terra, ele vem exatamente para tentar restaurar a maneira da gente se relacionar. Em primeiro lugar, verticalmente com Deus e depois horizontalmente com as pessoas que estão ao nosso lado, com as instituições e também com a ordem criada, né, com toda a criação. Na temporada passada a gente falou sobre o Espírito Santo, Deus desconhecido, e tem um episódio chamado Enxertados. Foi um episódio bem legal também, que a gente falou um pouco mais dessa regeneração que Sim. Cristo faz por nós, né, no corpo, como nós devemos estar ligados à videira e tal. O Isaac, com esse conhecimento dele biológico das coisas, certo. né, sobre terra, agronegócios, essas coisas, porque o Isaac não sabe só sobre teologia. Polivalente. Polivalente. E aí ele explicou enxerto e tal, todo esse conceito é muito legal. Então volta lá no episódio da temporada passada, Enxertados, pode Ô, Bia, te abrir a mente. mas olha que interessante, né? No episódio passado não deu tempo da gente falar isso e vale ressaltar agora, antes da gente entrar no capítulo 2. Porque Pedro ele usa exatamente essa linguagem do enxerto. Aqui no verso 23 do capítulo 1, ele vai dizer: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Né? E aí é bem interessante ressaltar isso daqui, porque ele vai dizer o seguinte, olha, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que ele está falando aqui? A única coisa eterna é a palavra de Deus. E é por sua palavra que a gente foi criado. Quando o ser humano ele passa a viver de acordo com sua própria palavra, ele é como a relva. Ele vai secar e vai murchar. A única coisa que sustenta a vida é a palavra de Deus. Ele está falando assim, olha, a partir da cruz, vocês foram regenerados novamente ao que era no princípio, ou seja, a partir da minha palavra. Então, enquanto permanecemos submissos à palavra de Deus, a gente permanece vivo. A partir do momento que a gente rompe com ele, a gente se torna como a relva, a gente se volta para uma semente perecível. Então, é como regenerados nessa nova semente que a gente vai começar a viver do jeito que a gente tem que viver. Pedro colocou, então, a submissão. Ele vai discutir a submissão diante do Estado, diante do casamento, diante do trabalho, enfim, várias questões. Mas, para a gente, daqui a pouquinho, entrar bem a fundo a essas questões, o que é submissão? E Nayeli Leite me olha com um olhar 43, com este fone de Submissa. Galvão Bueno. Eu não vou falar nada. Nada submissa. Nada submissa. Eu não Percebe? sou que absurdo. O que não é submissão na elite? Não vou Não falar. vou falar nada. Exatamente. Isto não é submissão. Então, para vocês que sabem exatamente o que é a submissão, por favor, descrevam para nós. Com esse pedido cordial e gentil, né? Super submisso. Super submisso. Bom, eu penso que submissão é você deslocar a sua vontade em relação à vontade do outro. É quando você não coloca o eu no centro. É quando você deixa, você se entrega para uma vontade maior, porque você sabe que a sua vontade prevalecendo, aquilo vai causar um dano, e você permitindo que a sua vontade seja neutralizada para que outra vontade prevaleça, aquilo ali vai ser bom para todo mundo. Talvez seja isso. Isaac. O sub já vem, né, da palavra sob, ou debaixo de de. baixo. Então você se coloca debaixo. Eu não sei se a semântica seria essa, mas é até uma interessante missão. a missão, né? Você coloca debaixo da missão de outra pessoa, ou seja, do propósito, da vontade de outra pessoa. Então você vai passar a viver, e o seu propósito vai ser o propósito da outra pessoa. Exato. Então Pedro já deixou claro aqui, ó. Primeiro, começa com você submetendo a autoridade divina. E isso vai guiar, É a base. é a base de tudo que você vai fazer. Só que aí agora ele vai começar a discursar dizendo que existem outras autoridades que ele estabeleceu aqui na Terra para lhe auxiliar, digamos assim, né? Que é o que ele fez no próprio Éden. Para o ser humano, Adão e Eva, ele coloca toda a natureza criada submissa a Adão e Eva. Para vocês vão serem, né, os cuidadores disso aí, os administradores. E aqui continua. É a ideia de Deus que haja assim uma hierarquia, para que tenha ordem, para que tenha tudo de forma correta.
Só que, claro, a gente tá numa natureza de pecado, né? A gente tá numa perspectiva de pecado. E aí a gente vai precisar conciliar até onde vai a vontade de Deus em cima dessas autoridades e até onde elas estão agindo por ganância, né? Por um propósito escusos. Onde fica essa tensão, esse conflito? Isso que a gente precisa ter sabedoria para poder se relacionar. Essa relação nossa com Deus, ela não só é a base, né, a nossa submissão a Deus, mas ela é o critério também que vai nos ajudar a discernir como vai ser a nossa submissão às outras, nos outros relacionamentos, às outras instituições e tal. Então ela é o fundamento e ao mesmo tempo é o filtro. Essa palavra, a submissão, já vem carregada de alguns significados, né? Especialmente negativos na sociedade. Exatamente. E a mulher, então, nem se fala, né? Mas é porque foi muito usado fora do contexto. É o que o Isaac falou no começo do programa. Você pega um negócio, além de a palavra em si já ter um peso, aí você usa ela num contexto errado, pronto, já estragou. Porque é justamente isso que você vai fazer. Você vai pegar o capítulo 3, versos 1 a 7. Aí você tira aquele, o capítulo 3, 1 a 7 fala sobre a submissão da mulher ao marido. Então a gente faz teologia em cima do capítulo 3, 1 a 7. Não, você tem que fazer teologia em cima da carta de Pedro. De tudo que ele está falando ali. Tem um propósito. Ele não chegou e falou assim, gente, bom dia, e o tempo tá legal, né? Inclusive, mulheres, submita os seus esposos. E aí, como é que foi o jogo de futebol? Ele não tá falando isso, ele tá construindo um raciocínio. Então tudo aqui, todas essas relações, elas estão debaixo de um propósito. E aí eu acho que vale ressaltar, Bianca, e os amigos aqui presentes, né, de uma forma mais formal, que existe, assim, todo um contexto do porquê da submissão. E aí Pedro vai colocar, olha, primeiro, vocês têm que se submeter por causa do que Cristo já fez por vocês. Ele se submeteu a vocês. Sim. Porque se ele não tivesse submetido à humanidade, ele não teria nos salvo, né? Então agora, já que ele se submeteu para nos servir, para nos salvar, o crente regenerado ele vai imitar o seu Senhor. Então, ao se submeter a Deus, como resultado daquilo que ele já fez por nós, ele está falando, olha, da mesma forma como vocês estavam perdidos e eu me submeti a vocês, submetam-se a quem não está salvo. Porque ao se submeter a essas pessoas, vocês vão gerar o mesmo efeito que eu gerei na vida de vocês. É claro que vocês não vão ser a causa, vocês vão ser os conduintes, né? Vocês vão ser o que vão levar até mim. Mas se submetam às pessoas que estão perdidas, porque assim vocês vão conduzi-las até mim. E isso vai gerar na vida de vocês o quê? O que vocês deveriam estar vivendo mesmo. Isso vai colocar vocês nessa roda contínua de santidade. Enquanto eu estou nesse processo de imitar a Deus e buscar o perdido, eu estou no processo de santidade. Então, essa é uma razão para que nós sejamos submissos, né? Entendendo todo esse contexto de submissão. Sim. E não vem com uma carga negativa. A gente pode colocar aqui como amor, né? A gente pode amar o outro porque Cristo nos amou primeiro, né? Então a gente precisa se submeter ao outro porque Cristo se submeteu por nós, né? Imitando o exemplo de Cristo. Acho que a gente poderia até dizer que a submissão é a nossa missão. É a missão do Evangelho. Porque o Evangelho é Deus falando assim, olha, eu me submeto à humanidade. Então, o que é submissão para cada um de nós? É a nossa missão. O Evangelho está falando, olha, submeta-se à humanidade para salvá-la, para mostrá-la o verdadeiro caminho, as boas novas do Evangelho. E com isso a gente encerra o programa, né? Não, tem muita coisa para falar ainda. Amém. Vamos lá. Amém, né? Posta aí rapidinho e volta para nossa discussão. Lá em 1 Pedro 2, 11 e 12, todos estamos aqui com a Bíblia. E é legal isso que o Isaac está dizendo, porque tá escrito aqui, ó: Amados, eu vos advirto como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles o acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Essa versão que eu estou lendo aqui é da Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Então, uma das razões para que a gente se submeta à autoridade de uma maneira geral, autoridade divina, autoridade de Estado, autoridade das relações, é pelo bem do outro, pelo bem dos perdidos, né? E ele está falando aqui, olha, para que vivam de maneira exemplar. O que é ser uma maneira exemplar? É ser exemplo. O que é ser exemplo? É você ser a amostra de algo ideal. Né? Então, se eu sou exemplo de algo, eu sou a amostra desse algo. Ele está falando que é para vocês viverem como amostras do reino de Deus. Amostra grátis, Charles? É um exemplo, né? Um exemplo do reino de Deus. É interessante quando a gente está falando desse conceito de submissão, né? De você fazer isso para poder fazer o bem para o outro, a diferença na vida do outro. O Isaac puxou lá o Jardim do Éden, né? Sim. Eu lembrei aqui que lá a palavra usada para Adão e Eva é domínio, né? Vocês terão domínio sobre toda a ordem da criação. E a gente, é uma outra palavra que está ligada a essa questão de autoridade e que foi muito
castigada, né, do ponto de vista semântico, porque o domínio, ele implica na nossa mentalidade, na nossa consciência, a ideia de autoridade, né, para você abusar, para você explorar e tal. Só que ali a ideia é exatamente o contrário, é o domínio no sentido de cuidar, de guardar, de servir, de fazer a diferença. E essa mesma ideia, ela está presente no conceito de submissão, né? Você vai entrar numa relação de submissão para que você possa fazer a diferença, para que você possa cuidar, para que você possa salvar as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de relacionamento, né? Uma outra questão para a gente também se submeter, ou uma razão para que a gente se submeta, é a de senhorio, né? É um respeito às autoridades. Pedro coloca isso em relação ao Estado. E o intertítulo aqui, ainda no capítulo 2, é respeito pelas autoridades. A partir do versículo 13, diz assim: por causa do Senhor, aqui na minha versão Você vê que ele está retomando, né? o que ele falou lá do começo. Exatamente. Qual é a razão que motiva vocês? Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Então há uma segunda motivação para que a gente se submeta, que é a de senhorio, né? De prestar respeito às autoridades, tanto divina quanto a do Estado, né? E Pedro vai colocar aqui que elas foram constituídas pelo próprio Deus, né? Como eu falei, eles são ferramentas de Deus para poder manter a ordem, ou seja, honrar o bem e punir o mal. Então, se uma sociedade ela não tem aí um regimento que a organize, o caos impera, né? Você viu recentemente lá no Espírito Santo o que aconteceu quando a polícia se retirou. Foi um caos o que virou o Estado, né? Principalmente as capitais ali. Então, você percebe que dentro do contexto de pecado, a gente precisa de autoridade. Porque a nossa vontade individual, ela sempre vai querer se sobrepor à vontade coletiva. O indivíduo sempre vai querer tirar vantagem, mesmo que isso prejudique o coletivo. Porque a gente entende que ética é individual e não coletivo. E é por isso que a gente precisa de ordem para poder deixar a gente... estabelecer os parâmetros. Estabelecer exatamente. parâmetros, porque senão a gente vira Só que casaca. aí entra aquela velha discussão. Tá, mas até onde eu devo respeitar essa autoridade? Quais são os limites? Eu tenho que acatar tudo que ela diz? Eu tenho que abaixar a cabeça para tudo que ela fala? É claro que a Bíblia vai colocar um parâmetro até para esse tipo de relacionamento. E aí ele parte do princípio aqui no verso 13. Por causa do Senhor. Ou seja, qual é a motivação? Qual é o princípio que me coloca debaixo dessa autoridade? O senhorio divino. Então aqui ele está estabelecendo uma hierarquia. Quem está no topo dessa hierarquia? Deus. O senhorio é de Deus. Aí debaixo dele, ele colocou outras autoridades. E se essa autoridade manda eu fazer alguma coisa que viole o senhorio de Deus? Você respeita a hierarquia. Né? Então, da mesma forma no exército, por exemplo, né? O capitão te manda fazer algo contrário ao que o general falou. Quem prevalece? O general. Né? Então, a gente sempre tem que manter em conta que Deus é o principal, é o total Senhor da nossa vida. E é legal, né? A gente já falou isso em episódios anteriores, o contexto, né? O contexto que Pedro está escrevendo aqui, né? Um contexto bastante hostil. Então, quando ele fala dessa questão de você se submeter às autoridades, de você ter uma boa relação com as autoridades, a gente tem que entender que eles estavam sob perseguição, né? Eles estavam passando várias situações cruéis, atrozes, bárbaras. Então, mesmo assim, Pedro, ele fala, olha, a despeito de tudo isso que vocês estão passando, mas mantenham-se firmes e tal. Eu até coloquei um comentário aqui, né? Que embora a Bíblia seja um livro contra a cultura, no sentido de questionar e fomentar mudanças culturais que estão enraizadas na sociedade, mas que são frontalmente contrárias aos elementos fundamentais do Evangelho, ela também acomoda os seus princípios àquilo que é real e vivido no momento. Então é uma tensão, né? Que o Evangelho sempre vai provocar na gente. Ele impele a gente para um ideal cultural, ele movimenta a gente na direção de um ideal cultural. Um ideal qual é
esse? A Bíblia apresenta esse ideal lá no alto da prateleira, onde no evangelho não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravidão, não há perseguição, não há nada disso. Então a gente tem que se movimentar em direção a isso e tentar promover isso. No entanto, a gente sabe que a gente também está num plano real. E dentro desse plano real, a gente vai ter que acomodar alguns desses princípios. Sempre lutando para expandir esses princípios, mas sempre entendendo que alguns deles, às vezes, a gente vai ter que acomodar as nossas situações cotidianas. Então a Bíblia, ela apresenta essa tensão mesmo do evangelho, né? A gente ainda não está no mundo ideal, a gente tem que acomodar esses princípios ao mundo real, mas ao mesmo tempo sempre lutando para tornar um ambiente mais ideal possível. E aqui dentro do contexto, como o pastor Charles começou falando, existe uma situação que está acontecendo com o público-alvo da carta de Pedro. Eles estão sendo perseguidos pelo Estado, né? Pelos romanos ali, por toda aquela sociedade. Por quê? Por causa do próprio cristianismo. Então eu imagino que esses caras, eles devem ter sido... Pedro está falando aqui, olha, tem muita gente insensata falando mal de vocês. Não, eles são bruxos, sei lá, estão fazendo macumba lá, estão fazendo um monte de coisa, né? Aí, tipo... Você vai e reage negativamente. Você vai lá e... Não, eles estão perseguindo a gente, vamos partir para cima, vamos brigar. Ó, esses cristãos, eles são desordeiros. Eles estão aqui para desagregar. Eles não estão aqui para construir. Esse negócio essa teologia deles aí é meio errada. Eles estão aqui para desagregar e para desrespeitar o rei. Aí, não, mentira. Aí você parte para cima. Você tá fazendo o quê? Você tá confirmando a premissa que os insensatos estabeleceram. Então ele vai falar assim, ó, é da vontade de Deus o quê? Que praticando o bem, vocês vão desmentir o que está sendo dito. Se você confirmar... Ou seja, não é você falando, é você fazendo. Se você fizer o que os insensatos estão te acusando, eles vão deixar de ser insensatos e vão passar a estar certos. Então, para você desmenti-los, vocês vivem o contrário, você vive a premissa do reino de Deus. Você precisa agir de acordo com a premissa do reino de Deus, né? Só para deixar claro, então, essa é a ligação entre submissão e reconhecimento da autoridade divina, né? A autoridade divina, ela é a máxima. Então, se o Estado impor algo que vá contra a autoridade divina... Logicamente, nós vamos para a autoridade divina, né? Então, só para ficar claro em relação a esse respeito de Estado. Sim, nós respeitamos o Estado, mas em primeira instância nós respeitamos a autoridade divina. Agora, aquela questão polêmica, Nayeli, nós somos mulheres neste grupo e nós representamos esta ala que escuta o contracultura. A gente falou sobre submissão. Algo que você é casada, eu também... E muitas das vezes eu fui confrontada com esse lance de submissão. Do tipo, você é submissa ao seu marido? Você, assim, como uma acusação mesmo, né? Fala um pouquinho, como você se sente em relação a isso? As pessoas entendem que submissão tá vinculada a várias outras coisas que não tá, né? Por exemplo, se você é uma mulher independente, se você cuida da sua vida, você não tá sendo submissa, etc. Eu acho que tá bem deslocada a ideia que a gente... não entende bem o que é submissão. Acho que ficou claro aqui no começo da nossa explicação. E uma vez que a gente entende que a submissão não é isso, é se submeter a uma missão maior, de tal, tudo faz mais sentido. Eu acho que pode ser que você em casa seja submissa e nem saiba. E eu também seja submissa e não sei. Legal. E não sabia, né? E hoje sei, vamos dizer. Mas o que mais me incomoda nesse texto aqui é que a passagem bíblica não se refere a todos os maridos e mulheres, em se tratando da carta de Pedro. Quando Pedro está falando, ele está falando diretamente às esposas que têm maridos que não obedecem à palavra. São pessoas que não conhecem a Deus, certo? Fale mais sobre isso para nós, Isaac. Olha que legal, né? É sempre bom... Quando você começa um capítulo, sempre observe como ele vai começar. Então ele começa aqui dizendo no capítulo 3, verso 1. Do mesmo modo, mulheres. Peraí, se é do mesmo modo, ele já explicou que modo é esse. Alguma coisa tá lá atrás. Aí você começa a voltar um pouquinho, ó. Se a gente voltar até o verso 23, até o verso 24, já tá falando assim, ó. De Cristo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor das suas almas. Do mesmo modo, mulheres, submetam-se ao seu marido. Como é que é para você submeter ao marido pagão? Ao marido não crente? Da mesma forma como Cristo se submeteu à humanidade. Como? Visando sofrer no seu corpo para salvar essa pessoa. Porque aí, se você vai reagir mal ao seu marido, que nem você poderia reagir mal ao Estado, seu marido vai, não, essa mulher é absurda, essa mulher é desgraçada, essa mulher é... Ó, depois que ficou crente, né, minha casa virou um inferno. Poxa, então o cristianismo não entrou naquela casa. Mas se a mulher ela se submete e fala assim, não, meu marido tá me tratando mal, não deixa eu ir na igreja, coisa e tal, mas eu vou continuar servindo, eu vou me submeter a isso. Pra quê? Pra ganhá-lo pra Cristo. Não é se submeter assim pra ele deixar fazer o que ele quiser, mas tem um objetivo aqui, da mesma forma como Cristo fez isso pra salvar a humanidade. É óbvio que a gente também não tá excluindo a ideia de que a mulher
deva se submeter ao marido que é crente também. Se o cristão se submete a tudo e se coloca abaixo do outro, né, tirando o eu do jogo, a submissão vale para todos os contextos, inclusive em Até contextos. porque em Efésios, né, quando o Uhum. apóstolo Paulo vai falar, ele fala da submissão no contexto da igreja ali, né? Aqui Sim. Pedro ele tá falando no contexto da mulher que tem um marido que não é cristão, né, que é pagão, mas Paulo quando ele vai falar lá sobre as mulheres, sejam submissas aos seus maridos, e maridos, amai vossas mulheres, ele tá dando conselhos para a igreja, né? E quando ele fala do maridos, amai vossas mulheres, que muitos maridos omitem essa parte, né, ou pelo menos sublinham a parte anterior, esse lance de você amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, isso também está embutido aí a submissão. E como Cristo amou a igreja? Como que Cristo se submetendo à igreja, Ele morreu dando a por vida, ela. dando a vida pela igreja, exatamente. Ou seja, não é uma... É uma combinação, né? É Exatamente. uma combinação. Vem E dos olha, dois lados. Uma observação rápida aqui, bem legal, né? Que eu estava estudando Gênesis, eu descobri isso daí. Quando lá Deus fala que a mulher ela deve ser a auxiliadora de Adão, ele não está falando que ela vai ser a secretária. O verbo ali, né, ou pelo menos adjetivo, né, que ele usa para auxiliadora, é o mesmo que os salmistas lá na frente vão usar para falar Deus é o nosso auxílio e segurança, socorro bem presente na angústia. É o mesmo adjetivo que ele usa para Deus, de Deus sendo nosso auxílio. A mulher vai ser o auxílio do homem, ou seja, aquela que virá no seu socorro, aquela que vai cuidar dele, que vai ajudá-lo. Então aqui tá falando, olha, é para você retomar o papel de Eva, que é o quê? É ir ao socorro do seu marido pagão. Olha que louco isso. Entendeu? Se você conheceu o evangelho, agora você vai se submeter ao seu marido para ser o socorro dele, para que ele também conheça o evangelho. Se a gente poder entender isso em todos os nossos relacionamentos, seja homem ou mulher, o reino de Deus ele vai expandir de uma forma muito mais incrível. Muito bem, final de mais um Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Essa série tá demais, viu? Estamos aprendendo muito, muito, muito com a figura de Pedro e as coisas que ele escreveu pra gente. Cartas de um Pastor Inconstante. Na semana que vem, o 5º episódio e esse timaço aqui novamente com a gente. Isaac, até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, Charles Siqueira. Até. Nayeli Leite. Tchau, amados. Um beijo pra você também que acompanha sempre o Contra a Cultura. Até semana que vem.